Muito bem, sejam bem-vindos ao módulo 4 da disciplina de captação de recursos da nossa pós-graduação em gestão pública. Esse módulo 4 consiste, na obtenção de recursos, instrumentos jurídicos e gestão de parceria, o módulo que a gente fecha o ciclo dessa disciplina de projeto de captação. Então, depois de compreender, a estruturar, e observar os requisitos técnicos que devem consistir nos projetos de captação, nós vamos compreender onde buscar esses recursos, como interpretar esses editais, qual instrumento jurídico tem que ser utilizado, como gerir a parceria até a prestação de contas. Então, esse módulo ele é decisivo para transformar um bom projeto em recursos efetivamente captados e bem executados. Então, vamos partir, então, aqui para compreender as fontes de financiamento para os projetos públicos. Então, nesse item, nós vamos identificar as principais fontes de recursos para os projetos no setor público, Então, as fontes podem ser da União, através dos ministérios, dos fundos e dos programas federais, governos estaduais, emendas parlamentares, bancos públicos como o BNDES, Caixa, Banco do Brasil, organismos internacionais e fundações privadas. Então, um município que deseja implantar, a coleta seletiva, então pode buscar os recursos no Ministério do Meio Ambiente, no Fundo Nacional do Meio Ambiente, no Fundo Clima, também. Então, sempre se oriente, sempre pela área temática do projeto, com o tipo de proponente que é elegível e o histórico da fonte financiadora, tá? Então, os tipos de editais, e chamadas públicas, os recursos, geralmente, eles são acessados por meio de editais e chamadas públicas. Então, existem editais de fomento, chamadas públicas, premiações e seleções vinculadas também a emendas parlamentares. Então, por exemplo, um edital de fomento para a educação ambiental, lançado por um ministério, uma chamada pública de uma fundação privada para projetos socioambientais. Então, cada tipo possui objetivos e exigências específicas que devem ser cuidadosamente analisadas antes da submissão. Então, como ler e interpretar um edital? Ler um edital é uma competência central na captação de recursos. O primeiro passo é identificar o objeto do edital, quem pode participar, valores disponíveis, os itens financiáveis, os critérios de seleção e os documentos exigidos e os prazos, gente, os cronogramas. Cada edital tem um cronograma, período de inscrição, período de submissão da proposta, período de análise das propostas, o resultado preliminar, prazo de recursos, prazo para... Alguns editais também prevêem prazos para diligências, enfim. Então, a dica prática que eu dou para vocês é ler o edital inteiro, ao menos 2 vezes, ora um checklist com todas as exigências, Então, após a aprovação do projeto, a parceria, ela vai ser formalizada através de um instrumento jurídico, que os principais são através de convênios, termos de cooperação entre entes públicos, contratos quando existe a prestação de serviço, termos de colaboração, termos de cooperação, fomento, com associações civis, e subvenções. Então, um convênio entre um município, um ministério, para executar ações de educação ambiental. Então, a escolha do instrumento sempre depende do tipo do parceiro, do objeto e da legislação que vai ser aplicada, tá? Então, as etapas da captação de recursos. Então, a captação, ela envolve várias etapas. O mapeamento, de oportunidades, a preparação do projeto, a submissão da proposta, a análise e habilitação e, por fim, a celebração do instrumento. Então, o município, por exemplo, o município que identifica um edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente,
ele adapta seu projeto, submete na plataforma, envia documentos, aguarda análise e, se aprovado, ele assina o convênio, tá? Então, cada etapa exige atenção a prazos, a documentos para evitar a inabilitação da proposta. E sempre, gente, quanto mais cedo você lê o edital, melhor, porque tem muitos editais que exigem documentos que dependem de assinatura, depende da submissão num comitê de ética, né? Então, sempre quando o edital é lançado, não deixe para depois. Sempre analise o edital, no início do seu lançamento, tá, da sua publicação, porque os prazos são exíguos, são curtos e precisam de elaboração de documentos para serem submetidos, e às vezes esses documentos demoram tempo, precisa ter submissão, assinatura de prefeitos, né, de governador, do secretário da pasta. Então, para evitar algum dissabor, sempre leia o edital com prazos, que são prazos exíguos, então sempre não deixe para ler vou ler daqui uma semana, e aí uma semana é decisiva para elaborar um documento, tá? Então, após a assinatura do instrumento, quando o edital foi aprovado, já foi assinado, né, o instrumento lá do o documento final, né? Então, após a assinatura do instrumento, vai se iniciar a execução do projeto. Então, o gestor ele deve acompanhar as atividades, controlar o uso dos recursos, produzir relatórios técnicos, né? Manter a comunicação sempre ativa com o concedente. Então, por exemplo, registrar as oficinas realizadas, controlar os pagamentos, né, que são feitos, enviar relatórios periódicos ao Ministério concedente. A boa gestão é fundamental para evitar glosas, né, garantir o sucesso do projeto e a prestação de contas e a transparência é fundamental, né? Então, indo para a questão da prestação de contas, que demonstra como que os recursos foram aplicados, quais os resultados foram alcançados. Então, essa prestação de contas, ela pode ser parcial, ela pode ser final, envolver relatórios técnicos, financeiros, documentos comprobatórios. Então, notas fiscais de materiais, listas de presenças das ações que são feitas, relatório das atividades, tudo com evidências, com fotos, tá? Então, um projeto bem executado é aquele que presta contas com clareza, organização e dentro dos prazos. Então, quais são os principais riscos e erros na captação? Então, é essencial conhecer os erros mais comuns. Então, não ler o edital com atenção, incluir itens não financiáveis, né, perder prazos, falhas na execução, documentação incompleta. Então, comprar equipamento que não está previsto no plano de trabalho. Então, isso pode gerar devolução de recursos. Então, a postura preventiva do gestor reduz riscos jurídicos e aumenta as chances, né, do sucesso na captação. Então, nesse módulo, vocês compreenderam a identificação das fontes, né, de recursos, como se deve interpretar editais, selecionar os instrumentos jurídicos, gerir a parceria entre até a prestação de contas. Então, isso fecha o ciclo completo da captação de recursos no setor público. Então, identificação das fontes de financiamento, interpretação dos editais, a formalização dos instrumentos jurídicos, a execução da gestão de parceria, a prestação de contas. Então, agora, vocês aqui possuem as ferramentas necessárias para transformar projetos bem elaborados em recursos, né, efetivamente captados. E, mais importante, em resultados concretos que possam beneficiar a população. Então, eu agradeço a atenção de vocês, né? Vamos para um exercício, né, desse módulo 4 e a avaliação final. Eu agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.